Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme O Piano. É o nome em português, um filme de 1993, se eu não me engano, um filme que eu assisti no cinema, lá nos idos de 1993, 94. Eu não lembro exatamente quando ele veio pro Brasil, mas acho que é de 93. Foi um filme que foi divulgado, pelo menos na época da minha cabeça, eu me lembro que era um filme divulgado como erótico. E boa parte da discussão toda sobre ele era um filme de erotismo, era erótico, era quase um filme pornográfico, um filme, olha aí, sexo. E eu fui, obviamente, né, com os meus 14, 15 anos, 13 anos, eu não lembro, tipo, eu tinha 13, 14 anos. E eu fui com esse intuito, né, tipo, bora ver um filme de sexo sem poder estar ali. Foi esse o objetivo. Eu fui com alguém, obviamente, eu fui com algum adulto, eu não me lembro quem, mas eu me lembro que era um filme vendido como erótico. E para discutir sobre esse filme erótico, estamos aqui com ele e a Educa. Fala, Heineken. Olha, inclusive tem que salientar que o amor é um negócio complicado, né, cara? E por um piano também, né? Enfim, temos muito o que falar sobre esse filme aí, mas tudo bem. Esse episódio é patrocinado pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com suporte direto com os professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbals, Premiere, DaVinci, Avid e Final Cut, e das mais diversas áreas. Fashion films, videoclips, edições e captações de áudio, direção de fotografia, colorização, edições de fotos, gestão de equipes e sets e muito mais. A AV Makers é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com professores certificados e autorizados também pela Adobe. E pelo valor de R$ 99,00, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Acesse avmakers.com.br e assine. Esse é um dos filmes super, ultra premiados. Já faz muito tempo que eu queria trazer ele pra cá, já faz muito tempo que eu queria dar uma estudada mais nele. Mas, infelizmente, esse é um daqueles episódios que a gente vem e eu não consegui terminar de ler o roteiro. Eu já estudei sobre esse filme, acho que na primeira faculdade que eu fiz. Eu cheguei a ler esse roteiro. Tem bastante tempo já, tem bem uns 15 anos. Eu estudei sobre esse filme. Eu me lembro que ele era muito usado com professores de iniciação da linguagem de interpretação. E ele sempre foi muito usado porque ele é um filme muito premiado, ele é um filme muito importante e ele é um filme que poucas pessoas falam, no fim das contas. Eu acho curiosíssimo que ele foi escrito e dirigido por uma mulher e editado também por uma mulher. E ganha prêmios, e ganhou prêmios pra caceta. Ele tem um dos orçamentos mais lucrativos, né? Se você for ver pelo Mojo, ele tem um orçamento de 7 milhões e um ganho de 40 milhões. É incrível, é incrível. E ele ganhou muitos prêmios, se tu for procurar no IMDb. Eu fiquei impressionado. Eu não lembrava desse filme, na verdade, mas eu, quando fui dar uma estudada pra gente falar aqui, cara, eu fiquei realmente impressionado. Eu sabia que tinha ganho prêmios e tal, mas é uma lista imensa, cara. Realmente é um negócio inacreditável. A Jane Campion ganhou, né, o prêmio o Oscar de melhor roteiro, escrita de roteiro. A atriz Mirim ganha, né, o suporte também. Sim, como atriz. Coadjuvante, né? Coadjuvante, Isso. Não, e é engraçado até que eu vi que na época que lançou, pelo que eu pesquisei em 2, 3 sites ali, falou que ela não podia ver o filme, né? Porque a verificação de idade, a censura era diferente, ela era muito novinha, cara, muito doido, né? Ela tinha acho que 9 e era pra 11 anos ou algo do tipo. Inclusive tem cenas que são perigosas você pensar que foram filmadas, né? Tipo, ela vê uma cena de sexo, então ela vai olhar uma cena de sexo e tem uma cena do filme que é muito polêmica, que é ela na árvore. Sim.
Sim. E a guriazinha se esfregando na árvore. Exato. Aquilo é muito assim, tipo... Caracas, você vê hoje, com a cabeça de hoje, né? É meio assim... Ai, É puxado. é estranho, né? Tá num lugar estranho de descoberta e tal. Mas, enfim, ela ganhou Oscar, porque realmente a atriz mirim, Não, né? foi demais. Quem já dirigiu atores, é excelente. Eu brinco com você dela. aqui já no segundo corte, pra quem ouve há um tempo, que esse filme de criança, delicado e tal. Óbvio que não é um filme de criança, obviamente, mas também, assim, ela surpreende, porque eu fiquei, assim, encantado depois que passou, né? Porque eu tinha vontade de esganar aquela garota, né? Porque ela fala mais do que deve. E não sou só eu que tô dizendo isso. Mas, cara... quando você sente raiva do personagem, é porque ele foi bem interpretado. Eu ficava com a raiva, mas essa raiva de amor, sabe? Eu ficava ali, porra, não acredito que eu tô tendo raiva e ela tá me trazendo esse sentimento. Ou seja, baita atuação. Então, gostei muito. E também ganhou, a Holly Hunter também ganhou a melhor atriz, né, nesse ano também. Enfim, é uma infinidade de prêmios. O filme é muito, muito, muito importante. Ele ainda preserva duas características que eu acho muito interessantes dos filmes da década de 90. Que é um pouco do que o porquê que eu trouxe ele aqui. Ele leva em consideração um pouco mais, e eu vou colocar de uma forma bem bizarra, tá? Mas ele leva em consideração um pouco mais a inteligência do espectador, da plateia. Ele espera que você preencha lacunas que ele não vai preencher. Ele deixa buracos para que você tenha que chegar a uma conclusão. Isso é da base da escrita, inclusive, da base da edição e no total do contar a história, né? Como, por exemplo, você tem uma cena do cara trazendo o piano da praia para dentro da casa dele, um corte para um cara afinando o piano de uma maneira muito poética e quase erótica também. Sim. Tipo, pegando nas teclas, apertando as coisas. A própria fotografia, né? E aí ele vai falando coisas poéticas e aí ele afina o piano. E aí vai embora. Você não sabe, tipo, quem contratou, por que ele veio, quanto custou. Tipo, esses assuntos você tem que ver na sequência quando termina. E depois que você vai vendo o diálogo entre eles com relação ao piano ser dado ou não, é que você vai preenchendo para trás. Eu não sei se tu tivesse isso. Eu senti. Você vai preenchendo as informações para trás conforme o filme vai andando para frente. Porque você tem que ficar, então é porque ele deve ter chamado esse cara para poder consertar o piano, por isso que ele tá fazendo essa barganha. Ok, seguimos. Só que o filme já tá indo pra frente. Tem outro ritmo, né? Isso. E o que faz o filme ficar muito... É uma técnica. O que faz o filme ficar muito intrigante. É muito comum muitas pessoas relatarem isso desse filme, de se sentirem dentro do filme. Você fica muito preso. Porque ele usa psicologicamente um artifício que é te dar informações até 80%, 70% delas, esperar que você preencha, mas já começar com as próximas 70% e você vai ter que, de fato, ficar correndo atrás de algumas das informações. Essa é uma característica. Outra característica é a textura da película. Isso é... Esse é o ano da Arriflex, né? Muitos filmes com a Arriflex, é o ano da Arriflex. Cara, o preto... Assim, olha que você pode ver uma cópia digital porcaria comprimida na internet. E mesmo assim, o preto desse filme é inacreditável. O preto e o verde escuro, eu fico assim, impressionado. É lindo. É lindo, 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 forte, assim. E é muito comum, até se você pegar filmes mais mamão com açúcar. Sim, esse é um termo? Seria. Ok. Mamão com açúcar, você ainda tem essa mesma característica de intensidade. É um carão de cinema que foi criado nesse período, assim, ou pelo menos super, ultra... Quando alguém vende para você um pacote de LUT, ou LUT, né? De pacote de cinema look, ele tem cara de filmes dos anos 90. Esse a cara que estão te vendendo. E aqui você vê a matriz. Tipo, aqui você vê a matriz do filme. Tipo, ele é lindo. E ele tem um tempo dilatado, né? Você vai tendo que entender as coisas, mas ele demora. As coisas demoram. E, claro, também, em função da película também, você tem saltos grandes sem necessariamente uma explicação de tempo. Sim. Tipo, em algum momento eles estão aqui, no outro momento ele está lá, e a solução muitas vezes é dada com a iluminação. Tipo, bota super laranja em todo mundo laranja pra dizer que é dia, galera. E aí depois bota tudo escuro, é noite.
E assim a gente marca o tempo, sem precisar mostrar um insert do sol passando, ou do relógio, ou um Ou insert da qualquer outra televisão imagem de contando. contexto, né? Que pra gente ganhar uma Isso, passagem de tempo, no fim das contas. Então eles vão meio que mostrando nesse sentido. Outra questão, eu tô fazendo um monólogo, Sem né, problema cara? nenhum. Desculpa. Tá, manda ver. Outra questão que eu acho super curiosa é que, pra mim, esse é um dos filmes que Por que eu acho esse filme super erótico? Porque ele tem muito close. Muito Aham. close-up, né? Tipo, tudo é muito perto. E perto demais, no sentido de ser quase incômodo às vezes. E acho que esse é o lance do erotismo, Aham. do olhar dela e do olhar do cinematógrafo na câmera, do que a gente pode gerar de informação erótica sem precisar ser explícito, mas ser absolutamente literal Sim, às vezes. sim. A parte que ele levanta a meia dela e ele tá debaixo do Aquilo piano, tem ali um buraco na meia, e ele põe o dedo no buraco da meia. É tipo assim, é muito literal de erotismo. O cabelo dela, tem um take do cabelo, que é uma das cenas que eu destaquei também, que vai mostrando o cabelo dela, e o cabelo dela tem um formato, uma espécie de vagina. Tipo, a formação do coque da cabeça dela é pra formar, e a câmera entra no cabelo. Então, assim, ele tem muito disso. É um filme super erótico, super erótico. E eu acho super simbólico que a abertura do filme é ela super de close, tampando a cara com as mãos. lindo. E abrindo os dedos e começando a abrir, tipo, beleza. É um filme sobre erotismo, cara. É um dos filmes mais eróticos que eu conheço. Então, tipo assim, hoje eu consigo entender por que ele, de fato, tem essa cara de erotismo, assim. E na época ele foi vendido assim. Eu lembro que quando eu assisti, eu não vi, cara. Tipo, eu achei que era erótico porque tinha Pelado, bunda. famoso gente pelada. Isso, aí eu falei, nossa, que erótico. Mas hoje eu vejo que, tipo assim, a parte do sexo é uma bobagem perto do que de fato sim, rola, sim. assim. E uma coisa que eu acho também que cria essa distância é que dentro dessa estética, dessa cara anos 90, tem uma sujeira também. Eu acho que, principalmente as cenas de floresta que tem lama, aquilo ali não há uma preocupação de definição de certas coisas. Às vezes eu sinto tudo meio como se as Leias estivessem meio chapadas, sabe? Em alguns momentos, então te dá essa sensação de, cara, tá escuro aqui e tá tudo sujo. E eu acho que tem essa força também, tem esse lado que eu levaria para simbolizar o visceral, né? Que acontece no relacionamento e a forma como as coisas são conduzidas no filme, digo, pelos personagens. Então, acho que tem isso nessa estética toda, que é um filme que te deixa... pelo menos pra mim, foi difícil engolir ele de primeira, né? Você vai vendo e vai... Eu não li a sinopse antes de ver, eu dei o play, como eu falei aí, eu não lembrava do filme, óbvio que eu devo ter visto na época o comentário, mas eu não lembro de ter visto mesmo. E fui ver de braços abertos ali, vendo o que ia acontecer. E até eu entrar no filme, tinha essa coisa de... Fora a data, que às vezes a gente cria ali um obstáculo num primeiro momento, mas é que você passa isso, ainda mais a gente que trabalha com isso, não é um problema. Mas a gente passa aquilo ali e, de repente, você tem que entrar naquele lugar. Pelo menos comigo, para filme, funciona assim. E aí eu senti ele difícil de eu querer estar ali, sabe? E essa coisa da época, que é uma época que não tão da parte de reis e rainhas que a gente falaria, ou pelo menos não mostra esse lado, né? É uma outra, é um outro lado do bairro, da cidade, é um outro lugar, né? E no caso do filme é Nova Zelândia, enfim, e tem ali a praia que é isolada, tem a parte... Então eu demorei, aí a estética, o áudio, o vídeo, um filme que eu vi de fone, então eu demorei um pouco até entrar na história, embora quando eu reparei, eu já estava preso há muito tempo. Só que eu criava, de repente, um tipo, sabe aquela distância que você tira de uma pessoa com uma mão assim, ou dá um passo para trás? Eu não queria muito entrar no filme, mas eu já tava, a verdade é que eu já tava. Então, cara, eu realmente gostei Essa muito. da praia é um dos exemplos mais interessantes, que assim, eles deixam ela na praia, o diálogo entre eles é um diálogo muito estranho, porque é o capitão, o sailor, que conversa com ela, tipo assim, você não quer voltar com a gente? Ela fica sempre protegendo a filha. E as falas que ele tá dizendo pra ela não são referentes ao que vai acontecer na ilha, nem o que aconteceu no barco. Exato. Então ela tá localizado numa informação que é só pra deixar você, mas o que é que tá acontecendo? E a posição, não sei se você reparou, a posição da câmera, ela é estranha.
O eixo. over the shoulder sim. dessa cena é esquisito. É tudo esquisito. E pra deixar nesse ambiente, que é tudo novo, é tudo diferente pra ela. E aí eles vão embora e ela fica lá. E a gente não sabe, porque até ali você não sabe nada. Tipo, o que é que tá acontecendo? E aí lá pelas tantas você tem um insert de uma galera chegando da floresta, que são outros personagens que param, e aí tem uma interpretação que é, como eu falei, tipo, é típica dos anos 90, de tipo assim, é hora de cada personagem se apresentar sem necessariamente tocar a história pra frente. Porque é uma forma de escrita muito inteligente dela. O produto artístico, como a gente já discutiu, ele é feito de 3 tripés. Ele precisa ser uma ideia feita por uma pessoa para uma plateia, digamos assim. Então, é assim que você tem o fenômeno, né? Segundo o Sábato Magaldi, para usar o fenômeno artístico, no caso, o fenômeno teatral do Sábato Magaldi. Ele precisa ter esses 3 tripés. Então, a plateia tem que ter um conhecimento e ela vai assistir algo que é uma ideia executada por uma pessoa. Se você elimina um desses tripés, você não tem fenômeno artístico. Você vai ter só ensaio, treinamento ou qualquer outra coisa. Mas para ser arte, você tem que ter, segundo essa ideia antropológica, né? Você tem que ter esse tripé. Então eles baseiam a escrita nesse sentido. Tipo assim, a história que você vai assistir, ela é uma porcentagem baseada no que você sabe disso, e você vai ser um personagem ativo para contar a história. E o que quer dizer? Quer dizer que se você ficar passivamente só assistindo, você não vai entender o filme. Porque você tem que ficar completando a história para frente, porque os personagens param de contar a história que está sendo contada para contar a história deles primeiro. Então, isso é muito brilhante, porque é isso. Ela para na praia, eles têm um diálogo, eles não falam que vem alguém buscar. Eles não falam. Ela fala que vai ficar lá. E aí ela começa a falar outra coisa. Aí entra a coisa poética dela abrir o piano e tocar e tipo, tá, mas quem são vocês? O que tá... Ninguém sabe. Aí o próximo que seria uma explicação, não é uma explicação, que é uns caras andando na selva. Aí ele para, lembra da cena? Ele para e começa a olhar pra ela num retrato. E aí todos os indígenas, vamos chamar assim, né? Os neozelandeses nativos. Os nativos. Param e falam, tá, o que é pra fazer? Aí o outro, aí o intérprete fala, tá, vamos voltar, sei lá. Aí volta pra ele, então, é pra gente parar? Aí fica aquele diálogo, nada a ver, tipo, é pra parar, não tá. Aí todo mundo volta pra trás dele, e quando todo mundo para ali, o que vocês estão fazendo? Vamos pra frente. E aí vai. E essa não tem nada a ver com o filme. Nada. Então, exatamente. Nada. Isso é esse personagem mostrando pra gente quem ele é. Ele é um infantil, indeciso, medroso e que não sabe o que tá fazendo. Menor ideia. Menor ideia. Então, tipo, ele para a história pra falar, gente, eu sou esse cara. Beleza, vamos. Aí, quando eles chegam lá e começam a pegar as coisas, é que você entende. Ah, tá. Ela tá vindo de navio, ela parou lá. Isso. Não, e tem o comentário no começo do filme, né? Me casaram com, né? Vem falando lá no começo. E é isso. O que é confuso, desculpa te derrubar, o que é confuso, e foi confuso pra mim agora adulto, depois de ter visto, porque a atriz tem uma voz ultra infantil. Exatamente. A narrativa é quase jogando a gente pra gente achar que a gente tá ouvindo a criança falar. E não a mulher. Porque ela fala. E é louco, porque é claro, ele é deixado claro, olha, isso aqui é a voz da minha cabeça. Tal. Mas talvez seja a voz que ela lembre, ou a voz que ela goste, e você, beleza. Só que quando você começa a ver a criança, você fala assim, mas a personalidade de uma é meio que a da outra ali, em parte, né, de fazer com que a criança até tenha que crescer rápido e pega o sarcasmo, ela pega coisas da mãe ali, que é muito, né, são muito legais, assim, né, porque é numa profundeza do espectro da personalidade que é muito sagaz para uma criança fazer aquilo do jeito que ela faz, meio sendo criança e não sendo. A mãe, quando comenta alguma coisa para ela trazer. Enfim, isso eu acho muito foda que acontece durante o filme. Bom, a gente não falou o nome, a gente volta e meia, é um podcast de edição, mas volta e meia a gente esquece o nome de falar da editora ou do editor, do montador, o brasileiro gosta de chamar. Porque a gente tem a gente normalmente faz a ficha técnica e depois vai fazer essa resenha antes das cenas. Mas às vezes a gente já começa tão eufórico que aí fala do filme, né? Mas tudo bem, a ficha... O filme foi montado, editado ou cortado, como queiram chamar, pela Veronica Janet.
Verônica com K, ela é responsável por outros filmes, outros curtas, vale a pena conhecer o trabalho dela. É uma senhorona já, tipo, uma sumidade da coisa. E outra coisa interessante que eu acho é que era uma época, a gente tem que pensar que era uma época não digital, né? Que, tipo assim, a parte de existir alguma coisa digital em 90 e poucos, talvez, mas devia ser uma coisa assim... Sei lá, cinema dentro pra do gente aqui, não. Exato. Mas o som desse filme, né? Principalmente o sound design, o Foley, ele exerce uma função muito grande que supre, de fato, uma quantidade de coberturas. Então, assim, você quase não tem cenas de pés e, tipo, paralelos de pés caminhando, mas você tem uma infinidade enorme de passos em vários lugares. Então, você quase não tem inserts de mãos em maçanetas, mas você tem uma infinidade enorme de barulho de porta e de ranger de coisas, né? E ele ainda é uma coisa bem literal. Então, assim, tá falando do chá, você tem barulho de chá. Tá falando de tecido, você tem barulho de rasgar de tecido. E direciona muito o olhar com o som mesmo, né? Assim, quando tem aquelas cenas que tem a carroça passando na água, a coisa acontecendo, o personagem tem o movimento, mas o áudio anda junto, assim, né? Bastante. E é um ADR precário, né? Podemos dizer assim. Tem um ADR precário. Tem várias vezes que eles estão na floresta que você tem um reverb de estúdio, né? Quando principalmente a menina vai falar alguma coisa... Isso que eu ia falar, tem um momento da menina que você ouve e fala assim, que voz é essa? Porque eu acho que fazer ADR em criança deve ser muito pior. Imagino. Mas ali é engraçado que parece que deixou... Mas ali parece até que deixou 2 canais abertos, sabe? Botou um doubler, botou alguma coisa. Porque assim, é uma voz que você fala, gente, ela não tá... Ela tá em qualquer lugar, menos esse que ela tá. Eu acho que aí é um somatório. Aí eu acho que é um somatório de tipo de tempo, orçamento, dedicação e tecnologia, né? E tecnologia. Porque hoje a gente consegue uma reverberação, um microfone que capta tudo, e você consegue frequências, e tudo digital, é fácil você mimicar isso, né? Naquela época as coisas um pouco mais rústicas, assim, né? Tipo, claramente tudo tem que ser gravado fora, porque essa floresta lá, essa locação, era de fato uma barulheira, devia ser uma barulheira de vento, de chuva, de lama, né? Tipo, então assim, tudo teve que ser montado, né? Praticamente OMS, um shoot de eu não sei como é que eles chamam em português, mas tipo isso, grava sem som e depois a gente reconstrói tudo, porque é uma barulheira. Mas o que eu queria chamar a atenção pra cena, que eu vou botar aqui também, essa editora usa o som como corte. Tipo, ela usa o áudio como corte. Senti também. Ela indica o corte pelo som. Cara, antes da gente falar das cenas, eu queria falar 2 curiosidades aqui, cara, que eu também lendo encontrei em alguns sites, então tô assumindo ser verdadeiro. Uma coisa que eu fiquei bem impressionado, cara, assim, eu toco piano, teclado, né? Quer dizer, eu arranho. A primeira coisa que a gente repara é a mão, né? Pra ver o ator tocando, então às vezes tem um começo e você tem truque pra você fazer um corte, fazer o rosto, né? E às vezes aquele ator não faz. Ou você tem um dublê de mão e faz um over, né? Uma coisa e resolve. Ou o ator aprende pelo menos aquele trechinho daquele take. Um trechinho, quando é fácil, a pessoa vai experimentar ali, mas aquilo ali não dá pra ensinar da noite pro dia pra um ator, né? Pelo menos eu acho que tô falando, né? Mas a Holly Hunter, ela realmente tocou piano, cara. Ela toca e eu não sabia disso. Eu fiquei impressionado, porque é um piano muito bem tocado. Não sei se é 100% do filme, parece que não é. Mas assim, na maioria dos casos ela não precisou de alguém tocar. Então achei maravilhoso. Assim, e obviamente eu fui atrás do piano também, né? Porque eu queria saber que piano era aquele, se tem, não tem, quanto é, como... Então, para os curiosos aí, que estão nos ouvindo... Eu achei uma matéria do The Guardian, de 5 anos atrás. Esse piano é um John Broadwood and Sons, né? John Broadwood and Sons. Ele é de 1700 a 1800, mais ou menos, né? Final de 1700, 1800 e pouco. Então, fizeram piano pra caramba. Aquele piano do filme é um piano de 6 oitavas, a gente tem piano de 8, né? Então, assim, são quantas vezes as teclas se repetem, estou dizendo aqui grosseiramente, mas achei legal lembrar, cara. E aí, em 2013, aquele piano do filme foi vendido. Eu achei também lá falando, vendeu, porque na verdade aquele piano não funcionava, algumas partes e tal. 1.000 dinheirinhos neozelandeses. Caraca. Dá uns R$3.700 agora no Google aqui nesse dia que gravamos. Falei, nossa, cara. Seria legal. E aquele piano é curioso, né? Porque a gente tá acostumado ao piano de armário, que é esse que fica encostado na parede. Sim, ou de cauda ou meia cauda. Que a gente chama aqui, ou de cauda e meia cauda. E aquele é um piano quadrado, assim, que, se eu não me engano, aquele é de 1842.
Pelo que eu vi foto, procurei num museu de raridades, antiguidades, no caso, enfim. Cara, e eu fiquei muito curioso, assim, eu já tinha visto, mas não sabia nada, então aproveitei para estudar essa coisa do piano. Então o filme também me trouxe isso, e só para os curiosos de plantão mesmo, para ter começo de conversa, eu só queria lembrar que um piano pesa, em média, 200 quilos. Então a gente vai ter piano de 100 e pouco até uns 300 quilos mesmo. Então imagina carregar esse sem piano alavanca, naquela praia. sem roda na praia. Na Exato. Aquele ali não é o mais pesado, obviamente, mas pode botar no mínimo uns 90, 100 e poucos quilos. Eu acho. Sim. Se bem que é um piano antigo, mas deve ser isso aí. Mas enfim, é um piano. E carregar e a um piano caixa, não né? é Porque na mole. verdade também não é só o piano, vem a caixa que ele estava, né? Então, tipo, ele de fato faz sentido eles não quererem levar porque é muito pesado, embora isso, novamente, isso não é Não, citado. e na praia já era um perrengue, mas naquela floresta é tipo, não dá. Não dá. Não dá. Tanto que Mas, o enfim. piano vira célula de barganha. Porque Exato, quem traz o piano é quem tem posse. E aí o marido vai lá e fala, cara, não tenho como te pagar o fato de você ter trazido esse piano, porque tirar ele de lá significa ter pago pra uma galera pra carregar, uma força-tarefa. Né? É uma obra. Inacreditável. Então, só que isso não é citado, né? Tipo, isso não é... Essa conversa que a gente tá tendo não é verbalizado. Sim, não existe. Essa floresta é muito densa, não tem não existe, um cientista explicando pra alguém lá. Tipo, na verdade, a floresta tropicais, elas são muito densas e fechadas. Vai ter parte do caminho que vai ser mais difícil. Não tem nada disso. Não é. Mas é que aí, por isso que eu tô te falando, a gente constrói isso, como você disse, e aí eu falei, cara, realmente um piano, eu tenho um piano em casa. Então, assim, pesa, bicho, pesa. Então, isso tem muito no contexto. Assim, então, era só essa curiosidade pra galera que é entusiasta ou toca aí um piano. E uma coisa engraçada que eu achei em relação às curiosidades de piano, quando ela tá já fazendo o escambo, né? Escambo barra estupro, barra prostituição barra amor, sei lá como é que é o nome daquilo. Essa foi a melhor barra. Porque no fim é isso. É uma loucura. Aí ele troca pelas teclas pretas, né? Tipo, ela fala, eu vou deixar você me tocar se você... Aí ela aponta pro vestido preto. Só que aí quando ela vai tocar... Eu tinha na minha memória que ela tocava só músicas em escala menor e ela só tocava as músicas em cima das pretas. Tipo, só com as teclas pretas. E aí eu comecei a ver, e aí eu me lembrei disso. Eu falei, caraca, será que ela vai tocar? Será que vai ser uma música feita só... Tipo, ela vai pra, sei lá, escala pentatônica, sei lá, o que vai acontecer? Só que aí não, aí é uma música vinculada ao período histórico, enfim, até pra não fugir também da estrutura simbólica que o filme quer representar, mas ao mesmo tempo também realista, porque, tipo, ela não tocou, ela até aquele período de 1800, ela tem que ter conhecido determinados pianistas, ainda mais sendo um pianista clássico, que deve com certeza tocar várias partituras, que ela pega várias partituras, então, tipo assim, ela, claro, vai conhecer todos os grandes estudos de piano, mas até 1800 e tanto, não vai pegar nada muito moderno, né? Tipo, depois disso. Não vai pegar coisas de 1900, ou então peças atuais, né? E ainda mais levando em consideração que era uma escocesa, né? Tipo, no norte, isolado, sem uma comunicação global, então aí que as obras eram bem menos conhecidas, né? Tipo, sei lá, se ela ia ouvir Bach, ou provavelmente não. Só que aí ela, de fato, toca uma peça, não sei se chama moderna, mas ela já está no período romântico daquele, né, de 1800 e tanto. Então, ela toca uma música que, para mim, né, não condizia com o peso da sensação. As músicas todas, elas são meio infantilizadas. Até quando ela está tocando, quando ele morre, né, ou quando ele some. Quando ele tá já na casa dela, o piano já tá na casa dela, e aí o marido fala pra ela, o cara vai embora, né? Você vai embora, né? E aí ela se levanta, vai pro piano, aí eu falei, agora ela vai mandar um Chopin, tipo, agora ela vai no Beethoven pesado, agora sabe? A lágrima Aí não, ela toca uma música triste e tal, assim. Eu não sei o quão simbólico isso poderia ser mais hoje, de ter transmutado também a estética musical do filme com a personagem, porque a música do filme não transmuta junto com a personagem. Ela é uma pianista desde o início até o final, a mesma pianista, digamos. O que eu queria complementar do que você está falando é a força que tem as composições, independente dela dar o match com o momento ou não. Acho que tem até uma cena que tem uma mulher que fala assim, porque a música, quando a gente sente ela dentro, assim, né, quando ela causa uma sensação, então acho que isso é muito importante.
Agora, realmente eu não tinha achado... Assim, lógico que eu também sempre espero uma coisa mais triste, então, ainda mais naquele contexto. Mas pra mim trouxe muito da profundidade da composição. Às vezes tinha um pouco de alegria, né? Então, mas eu acho que ela tentava falar pelo que expressava, não necessariamente o resultado final, mas a força que ela tinha que colocar pra executar. Não tô falando força física. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que as músicas eram mais ou menos complexas. Que parecia que a música, ela complementava o assunto com a música. E eu não tô querendo dizer que não tinha um sarcasmo, eu acho que era o que ela sentia mesmo. A minha forma de interpretar foi assim. Mas tem isso, às vezes você espera uma coisa um pouco mais dark e não é, né? Isso rola. Eu sinto que se esse filme fosse refeito com a tecnologia que a gente tem hoje de áudio, ele teria um suporte maior. É tipo assim, a gente ia ter uma equipe de pianistas para compor coisas mais específicas que pudessem fazer essa transmutação. Para mim, ela é... entendi. Entendeu? Entendi. Porque aí dá para gravar com o áudio do local, porque tem tudo isso, não dá para... Como que vai gravar uma obra que tá dentro de um casebre de madeira que tem uma floresta por fora? Para você acreditar que ela tá tocando, porque também não adianta, né? Não dava para pegar uma catedral no hall. Entendeu? Tipo, eu acho que teve todas essas questões técnicas de fato dentro da estrutura de escolha estética. E do som do som do piano, porque o piano é uma paixão e é algo muito específico. Tipo, quem é pianista sabe e é algo e é uma condição sine qua non para acreditar ou não. Tanto que mesmo que a atriz toque, ela ainda tem a inteligência de não fazer over, né? Tipo, botar a mão da atriz demais, já que ela tocou, como no Shine, por exemplo, que é um outro filme que eu não é gostaria. uma necessidade, né? Ele aparece, se for o caso, mas não é uma necessidade, mas é crível, é muito. Não, eu fiquei impressionado. Você acredita total, então isso é um cuidado que se teve, mas aí, nesse sentido, a música também não vai poder ser Rachmaninoff. Sabe, o Lynch, sim, tipo, não vai poder definitivamente. ser clássico do período que muito provavelmente em 1800 estava fazendo mega sucesso ao ponto de uma pessoa de fora conhecer, entende? Era hit. Exatamente, não era uma coisa trivial, né? Incrível, esse filme tem muitas teses de mestrado, doutorado e monografias sobre o significado simbólico em relação a abuso, em relação a feminismo, em relação a protagonismo, enfim. Se você procurar, você vai achar tem muito material, porque ele é realmente um filme muito importante, além de ser uma obra de arte incrível mesmo. Eu tenho algumas questões ainda conceituais, mas acho que vale a pena a gente entrar primeiro na parte do filme mesmo. Então, assim, no filme que eu achei na internet para poder assistir, que os ouvintes poderão clicar e ver, mas aí vai depender de onde você acha, em que localidade do planeta você esteja. A cena é perto dos 20 minutos, 22 minutos de filme, em que elas estão sentadas, a filha e a mãe, né? Elas estão sentadas do lado de fora da casa do cara que acabou de trazer tudo, mas deixaram o piano. Então ela tá indo lá pra pedir pra ele ir buscar o piano, porque o piano ficou na praia. 22 e quanto? Desculpa. A minha minutagem é 22:22, que eu quero pausar. O frame é um frame wide shot, não é o frame que eu coloquei aqui na pauta. É depois ou antes do cavalo? É logo depois do cavalo. Fotografia linda, é um quadro. Um quadro, cara, um quadro. Olha que verde lindo. Olha que verde lindo, cara. Que verde escuro. 70 texturas, 70 tons de verdes nessa Não, é maravilhoso. Até a pele tá linda. dela. E a saia, né, que vem se complementando, se fundindo ali com o chão. Isso aqui é uma aula, dá pra fazer, se parar e analisar, porque... É uma cena... E é bonito, como você falou, né? Imprime muito bem, né? Muito, é muito bonito. Muito. Eu, particularmente, acho o verde uma cor super delicada, né, de trabalhar, porque... Primeiro que esse verde mais bandeira, mal dizendo aqui, mas ele é difícil chegar, ele em todas as esferas, assim. E o verde, se você erra muito. E ele é notável, né? né? Se você deixa em pele, ele erra muito. Ela tá sentada, ela tá olhando ele chegar, né? Tipo, ela vai olhar pra ele, ou seja, ela vai olhar em direção à lente, como se fosse olhando, né, na posição. E aí, nesse sentido, o filme tem muito dessa postura de colocar a gente como o olho do personagem, tanto que tem um dos inserts mais interessantes, que eu também vou chamar a atenção aqui, que é o da xícara, o do navio,
Em vários lugares ela não te mostra, ela te bota lá. Você fica sendo a câmera, né? Você passa a ser a câmera. No take anterior, é um cavalo olhando. É um close-up de um cavalo olhando pra gente. Aí corta pra ela olhando pra gente em oposição ao que o cavalo seria, digamos assim. Desorientando a gente de novo. Mas aí, olha só, vamos dar play nesse pedaço, beleza? Nesse frame que a gente tá, certo? Isso, nesse frame que ela tá olhando pra cá. Logo depois do cavalo. Então, apareceu o cavalo, pausa. Tá. O que vai rolar? A gente vai ver o cavalo olhando pra gente, aí a gente vai ver elas sentadas, e aí no fundo vai aparecer o som da porta abrindo. E o som deles saindo e a tensão delas olhando pra cá. Então, é como eu falei lá no início, ela tá usando o som como ponto de corte da informação. Tipo, pra história continuar andando, já que esse filme não é feito de um monte de inserts com a informação. É uma coisa sonora. E é uma delicadeza de você escutar e de usar a estrutura do sound design e o Foley pra contar a história de um filme que é sobre música, piano, pianista, que é um filme sobre essa pessoa que não fala, mas que o som, então, passa a ser algo muito importante para essa personagem. Sim. Então, é muito inteligente ela usar a escolha da editora em usar o som para marcar as passagens importantes. As viradas. Isso. Né? Então, vamos soltar aí 23 e... 22 e... Aqui é 22, 22. 22, 22. Então, eu também tô a mesma coisa. Então, Dolacy e já. Foi. Olha o som. O cavalo tá olhando pra gente. Aí, ó. Abre a porta... Ela fecha, a menina fecha as pernas, né? Ó, a porta abre, aí a gente corta pra ele. Aí, perfeito. Ó, ele fala que não pode, né? O tanto de barulho dele caminhando, né? Ó, ele coloca as coisas, tudo isso é som. Aí, olha só esse trechinho, né? Que você vê ele chegando e aí ela vai dobrar a cabeça. É maravilhoso. Ó. Ele põe no cavalo, a gente não vê no cavalo, pelo menos aqui tá assim. Eu tô aqui também, na cela. Isso. Aí... Elas estão olhando de novo e caem a cabeça pro lado esquerdo. Aí essa caída de cabeça é algo que... E a volta. Ok, pausa aí. O que quer dizer isso pra minha percepção? Ela usa uma estrutura muito... de linguagem que a gente usa muito na estrutura teatral também, que se usa muito na literatura teatral, que é essa brincadeira com o elemento cômico como um contador da história, sem necessariamente você trazer obrigatoriamente a leveza do que a comédia se representa. Então, ao longo da história, você vai ter elementos cômicos dentro de estruturas trágicas, muito mais como ponto de conclusão da história ou ponto da virada da história do que propriamente do ponto risível do que a comédia traz como excelência. Então você tem a comédia como um elemento natural, que você vai esperar que a plateia ria, porque a comédia supostamente visa o riso, só que ela é uma estrutura, né, literária que visa o riso, digamos assim. Só que quando você escreve uma tragédia, você não visa o riso. Só que o elemento de transmutação da história, ou seja, a transposição que o personagem precisa fazer para chegar no lugar onde ele tem que chegar, ele não pode deixar no peso da tragédia sempre, porque senão a plateia, assim como na comédia também, senão a plateia, ela não só decodifica e saca o que vai acontecer, como, na verdade, ela se enfadonha, né? Você fica enfadado se você tem sempre a mesma toada até o final. Então, uma das formas que se teve ao longo da história é se utilizar elementos cômicos dentro de estruturas trágicas e elementos trágicos dentro de estruturas cômicas, como uma pequena pitada que não muda o gênero, que não diferencia nenhum personagem, mas que serve como informativo para a plateia que existe um ponto de respiro naquele lugar. É o quê? Tipo, calma que você vai entender. Calma. Ou então espera. Olha que engraçadinho. Tipo, é um ponto de respiro. Muitas vezes no cinema isso transmutou em poesia. Então, em vez deles usarem elementos cômicos, é aquelas cenas clássicas que é uma cerca e um passarinho, que não tem nada necessariamente a ver com a história, mas aquela pausa bonita da beleza. Aí mostra uma árvore balançando, que não necessariamente tem a ver com a história, mas na verdade é uma forma de fazer a plateia, ok, calma, deixa a plateia acalmar. E nem precisa ser uma passagem de tempo também, Isso, é nada. só uma fotografia, e é só uma cena poética. E é uma informação literária para quem tá lendo. É a parte do que eu falei lá atrás, do 1/3, né, do um terço que a plateia exerce sobre o produto artístico, é esse lugar o seu. Então é aqui que você tem que pensar. Então aqui ela começou a utilizar esse elemento cômico, né? Se você for pegar peças como, por exemplo, Hamlet, Romeu e Julieta, enfim, muitas dessas, ou até mesmo tipo o Burguês Fidalgo do Molière, para pegar um exemplo
antagônico como uma comédia, sempre você tem elementos muito trágicos dentro de uma grande comédia. A comédia mais engraçada de todas, ela na verdade é uma história muito trágica de quem vivencia, né? Você pegar o Carlitos, por exemplo, a cena dele, a cena clássica dele comendo o sapato, tipo, é muito engraçado ele comendo o sapato como se fosse um bolo, mas na verdade é uma desgraça a pessoa ter fome ao ponto de ter que comer um sapato cozido. Tipo, isso é muito sério. A pessoa faminta de fome ao ponto dela pegar um sapato de couro, cozinhar e comer, é muito pesado. E ele pega esse elemento dentro da comédia. Então a comédia e a tragédia é como se fosse uma moeda. É uma coisa só, depende de como você enxerga ela. Se você enxerga ela por um lado, você vê um lado. Se você enxerga o outro lado, você vê o lado oposto. Mas ela é o mesmo objeto. A mesma coisa. Ela é o mesmo objeto, digamos assim. Então, é muito inteligente da parte dela de escrita quando ela usa esses pequenos elementos. Então, é a dobrada da cabeça das duas juntas numa sincronia estranha, bizarra, que não tem a ver com a história, que só pra gente ficar assim, tipo, eita, que bizarro. É só um suspiro. Acontece com as duas alcoviteiras, as duas oráculas, né? Que imitam também. Uma fica falando em cima da outra, complementam e fazem coisas engraçadas e tal. Aquilo é um elemento cômico do prenúncio do que significa a tragédia. Então eu acho isso muito interessante que ela fez isso no texto, ou seja, quando os personagens verbalizam, e fez isso na câmera, que é quando você vê essa pessoa dobrando a cabeça. Então, nesse momento, eu acho muito curioso essa cena toda, né? Esse trecho, pra mim, é muito interessante porque... Primeiro, a gente vai com as cores opostas, entre o verde, que a próxima é a praia laranja, então a gente tá no mais ou menos... Que inclusive é um frame lindíssimo, uma fotografia inacreditável. Que a gente escuta ele, não dá pra ir, não vamos, e a próxima cena é eles lá já. Né? E ele faz esse antagonismo visual de cor, só um antagonismo mesmo, uma espécie de antagonismo, porque não é exatamente antagônico, mas você tem contrastes muito grandes. Você tem um pouco antes das duas dobrando a cabeça, junto com a música entrando, que vai entrar o piano lá na frente, que na verdade representa o que ela já está tocando lá na frente. Só que isso tudo começa com o barulho da porta abrindo atrás da nossa cabeça, quando a gente não está vendo a porta. Então, se isso não é gênio, eu não sei mais o que é. Não, é muita sabedoria. Não, é muito conhecimento mesmo, assim, tanto técnico como de saber onde chegar, né? Porque é difícil você idealizar, pelo menos pra mim, assim, idealizar, muitas vezes o difícil é chegar naquele, é conseguir externar primeiro e depois você concretizar, né, o que você... Pra parecer pro outro também o que você acha. Acho que é muito nesse sentido. Porque às vezes a gente inventei um negócio, fazer, mas não sou assim pro outro, não parece, enfim. E a técnica ajuda muito nesse sentido, mas essa questão da genialidade, assim, de falar, cara, vou por esse caminho, vou conduzir assim, acho que poderia ter sido montado de outra forma, mas isso eu acho que é parte importantíssima do filme, porque... e da direção, né, também de juntos, elas chegarem e concluírem que essa é a forma de narrar. E eu acho que isso é muito bem construído e, obviamente, ajuda a narrar de forma brilhante, cara. Eu acho fenomenal. Ela tem muito domínio literário. Tipo, é uma pessoa que tem muita literatura nas costas, sabe? Tipo assim, de contar história mesmo, como um livro que você vai se nutrindo de pequenas informações e somando aquilo tudo. Então, eu acho isso muito, muito, muito fera. Outra cena que eu destaquei pra gente, eu não coloquei na nossa pauta, mas ela tá destacada aqui, que é 1h e 24 minutos. 24 e 7. É a cena em que ele conta que o cara vai embora. Aqui também o som exerce uma função muito importante. Mas aqui é mais pra falar desse lance do ponto trágico dentro do ponto cômico e vice-versa. A cena, o frame é ela dentro da casa, a gente tá vendo ela com a pele bem amarela agora. 1h24 e 6, tá ela do lado esquerdo, né? Isso, exatamente. Ela olhando pra direita. Tô aí. Aí ela vai levantar, eu vou soltar aqui daqui a pouco, mas ela tá recebendo a notícia de que o cara vai embora, de que a pessoa com quem ela tinha repúdio, repulsa e nojo e se transformou num Estocolmo
e virou um amor, e de repente é a pessoa que despertou ela pra voltar a amar, né? Que é a pessoa que ela ama e termina ao final. Ele vai embora, porque, enfim, alguma coisa aconteceu com ele. A informação que as senhoras dão, né? Que eu vou botar entre aspas, ultras aspas, que agora, depois do caso Evandro, a gente não pode sair falando bruxaria ou bruxa por aí afora, fácil. Porque isso significa outras coisas. Mas Verdade. é como se fosse essas personagens teatrais da bruxa, né? Como é que fala isso? Caracas, me fugiu a palavra. Controle Oráculo. Tipo, essas elas senhoras são oráculos, que são oráculos. Que elas que controlam as informações, elas que passam as informações, e elas são um ponto de conversa. Tanto que ele vai lá e fala, vem cá, uma pessoa... Porque é muito ridícula essa cena, quando ele fala, vem cá, uma pessoa que tá... uma pessoa que tá tocando a mesa. O que você pensa disso? Aí ela, como assim, tocando a mesa ali? Sem som? Aí eles ficam, sem som. Não tem som? Ele, não tem som. É uma mesa. Cara, se você reparar, o diálogo entre eles é totalmente cômico. É ridículo. São duas pessoas idiotas se conversando. Tipo, é uma cena palhacesca, rindo. Tipo, é muito risível mesmo, porque ele não entende como que ela tá tocando a mesa, porque ele levanta e vê a mesa, né? Que tem um formato de teclas de piano, ele vai lá conversar com as alcoviteiras, enfim. Aí nessa hora, essas senhoras vêm trazer essa informação. Então assim, aqui a gente tá no ponto mais triste da personagem, digamos, que ela se deu conta que ela se entregou pro cara, né, tipo, é o que ele tava querendo, só que no fim das contas, eles não vão conseguir ficar juntos. Então a gente chegou no ponto fundo da tragédia da personagem, que é a falha que ela cometeu. E ela agora vai colher os problemas. E aí, nesse momento, você tem o elemento mais clássico da comédia, que é a repetição em 3 etapas da piada até ela funcionar, com as mulheres falando stop it, stop it, stop it, uma pra outra. Então vamos dar play nesse negócio aqui, porque eu quero mostrar como é complexo o som, a performance, em tudo ao mesmo tempo. Então, 1, do, lá, si e já. Ela vai se levantar. A gente escuta a outra falando, né? Ó. Corta pra ela, falando. Ela atravessa, olha, mexe a cortina. Aí os 3, 1, 2. Daí uma piadinha, né? Tipo a piada, aí ok, corta pra parte pesada, né? Volta pra ela. Maravilhoso. E aí ela, como ela fala, ela vai tocar o piano. E aí a gente tem o mesmo movimento de câmera que a gente tinha até então, que é sempre se aproximar quando a gente está fazendo uma coisa dramática. E aí tem toda essa... Okay, pode pausar aí, até chegar nele, né? É sempre nessa coisa de ela entrar como trilha ou não. Eu acho que tem muito isso do filme, ele sugere muito. É muito do lance diagestic e não diagestic. Mas é muito curioso aqui, eu acho, que são esses inserts de coisas solitárias, né? Então, é uma composição muito interessante e inteligente, que é a gente vê ela se numa câmera de se movimento para ela passar atrás, aí a gente fica com as senhoras para fazer o ponto da comédia. As senhoras fazem a comédia, né? Stop it, stop it, stop it! Aí volta para a parte dramática, e aí a câmera não é mais still, a câmera já está, tipo, de fato se movimentando. Aí a câmera vai até ela, se aproximando no zoom in. Aí quando ela começa, de fato, a entrar na música, que a música vai entrar nas pessoas, a gente corta para os nativos, 2 olhando. Depois corta para 2 senhoras olhando, depois corta para ele sozinho e corta para ela. Então, assim, é uma composição visual de, tipo, como a música afetou cada um de nós de formas diferentes, depois que ela fez todo transicionado. Então, o blocking é muito inteligente, que ela sai do chão da porta, passa atrás de todo mundo, até sentar para tocar, e a gente vai ver cada uma dessas pessoas, como ela afeta fisicamente essas pessoas com a música. Então, é brilhante, é brilhante. Por isso que eu sinto essa coisa da música, né, justamente como posicionamento mesmo, sabe? Então, é sempre ela dando um passo à frente para um lado, para o outro, decidindo, não decidindo, e a música, ela sempre mostra o que está acontecendo. Aí depois tem
uns inserts que eu acho interessantes, que são inserts de pós, que são criações de pós, que claro não tá escrito desse jeito, porque são texturas visuais que são construídas na ilha, que é lá em 18 minutos e 20 segundos, se você largar, é um boneco de animação pegando fogo. Eu ia falar disso também, legal. Que é maravilhoso a cena da guriazinha contando, 18 e 20. Cara, esse boneco é maravilhoso. E eu ia até falar isso, não rola em nenhum momento, né? Nada. Assim, no filme, depois, nem antes. É só nessa hora. É na hora que a gente vê a cabeça, tipo, a cena pela menina narrando, a gente vê o que ela imagina. E eu acho que isso aqui também serve como um ponto pra falar assim, ó, olha como essa menina também age, porque ela tem uma coisa de inventar umas histórias e depois voltar, né? E tem o sarcasmo, tem a coisa que a gente tava falando dela seja meio adulta, mas ela é uma criança, mas ela se impõe. Então acho que nesse momento, assim, olha onde vai a cabeça desse ser. E depois, lá na frente, quando acontecem cenas tipo essa que ela manda umas piadas e investiga, ou, quando ela chega no final ali pra entregar a tecla pro cara que ela agora chama de pai, né, que é o primeiro marido lá, o homem que tá casado, enfim, eu fico assim, cara, será que ela vai falar assim, não sei se eu deveria, tal? Você fica, putz, será que ela fez... Que não vem ao caso, mas assim, o personagem, ele é muito, não conflitante, mas ele é bem complexo, assim. Né? Você vê que o personagem da criança, bicho, é muito complexo. Muito. E eu fiquei esperando alguns momentos assim, no filme. Eu falei, pô, será que vai ter uns outros momentos que vai dar essa pirada e tal? E não tem mais nenhuma. E fica ali solto e é tipo isso. Lide com isso, é muito louco. Mas é uma coisa da metalinguagem que eu acho natural que o filme tem, porque também tem uma cena que é sobre cenas, né? Tipo... eles estão ensaiando uma apresentação cênica e eles vão assistir a apresentação cênica e é uma pessoa cortando a mão de uma outra pessoa, que é exatamente o que vai acontecer, né? Tipo, isso já também aconteceu no I'm Thinking of Ending Things, que é o filme que a gente já fez. Usa esse recurso de linguagem que é usar uma estrutura metalinguagem de falar de cênicas enquanto tô fazendo cênicas sobre a mesma cênicas, digamos, né? E é isso, acontece acho que 3 vezes, né? Porque tem o ensaio, tem a encenação e o fato depois, né? E é uma estrutura muito shakespeariana, porque a gente tem um prólogo e uma espécie de arauto, né? Que é quem entra na frente, como a gente já citou outras vezes praticamente todas as grandes tragédias importantes de grandes histórias que acontecem em grandes personagens, que é o que esse filme se propõe a falar, tipo uma grande tragédia na história de uma pessoa muito simples, você tem uma pessoa explicando a história antes pro público, né? Você tem que explicar, gente, é isso que vai acontecer com essa pessoa. Ela pensa isso, ela pensa aquilo, e depois ela vai ser a mão dela vai ser cortada, e depois ela vai acontecer, e vai ter uma reviravolta. Contar tudo. E é exatamente isso que acontece. A gente tem a guriazinha narrando a história, né? Você tem um narrador, que é ela falando lá no início, e você tem uma pessoa mostrando a mão sendo cortada. Então esse é um elemento, muito inteligente, porque você não consegue fugir nem quando o filme se propõe a ser fantasioso externo. Você ainda tá dentro da mesma história, né? Isso acontece lá por 50 e poucos minutos, 50 e tantos minutos. Uma coisa muito curiosa é que, tipo assim, os nativos, eles são, às vezes, tratados como muito burros, muito, muito limitados, assim, tipo, não sabem nada. Só que, de fato, o pessoal que é o polido da cidade urbana é que é o mais idiota de todos, né? Tipo, as duas senhoras... Tipo, eles não sabem nada, não conseguem... Estúpidos, né? Bem estúpidos mesmo, né? Mas, claro, eu acho que esse filme talvez hoje tenha alguma problemática em termos dessa aculturação, digamos assim, né? Porque, assim, a cultura inglesa, né? Da Inglaterra, do Reino Unido, chega na Nova Zelândia, trata essas pessoas desse jeito e, tipo, usurpa toda essa cultura, mas você tem um cara que tá com os desenhos maoris no nariz e tal, tipo, esse filme... Tá lá meio que já migrando, né? Já tá talvez virando... Hoje, talvez as pessoas ficassem, olha... Não pode. Não tá bem contado. Melhor não colocar esse cara aí. Tira essa maquiagem dele aí. Ele que não pode se apropriar. Mas assim, enfim, aí aquela discussão de tipo, tão retratando, deve, não deve... Aí tem a cena final que eu também chamo a atenção, eu não vou chamar no número não, mas só queria chamar a atenção porque existem muitas pessoas que têm dupla interpretação, não sei se tu tivesse isso. Que tipo... Da cena final mesmo? Que ela põe o pé, tem gente que diz que acha que foi um acidente até. Que tipo, de repente ela se afundou. Mas pra mim, ela obviamente põe o pé. Não fica claro isso. Não, assim, eu acho que no vídeo ali, em nenhum momento, como a gente já vê no filme inteiro,
falei no vídeo, mas no caso no filme, né? A gente não fica claro ela amarrando ou colocando, ou com intenção, ou olhando, namorando a corda. Eu, pelo menos, não, se teve, não lembro. Porque pra mim não acontece isso. Sim. Não, mas ela põe o pé. Não, calma. Antes da coisa acontecer. Isso, é. Aí começa a discussão do joga fora. Não joga fora, joga fora. Não sei o quê. Putz, ela entendeu que tem que jogar aquilo fora. Aquela desgraça, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo, porra, eu tô me jogando fora e tal. E rola a cena do pé dela na corda. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante que é a indicação dela pedindo permissão pro mar ou acariciando o mar como ela acariciou o namorado e o marido e na tentativa e o piano. Que é ela passando as costas da mão, e ela passa as costas da mão em todos esses personagens que ela tá tentando fazer contato. Ela passa a mão no piano, quando ela passa a mão no cara, ela passa a mão no marido, tudo que ela tá precisando, ela passa a mão na filha, e toda vez que ela precisa, tipo, eu preciso me conectar de alguma forma e ao mesmo tempo passar adiante, né, tipo, ir pra frente da história, tipo, abandonar essa ideia e seguir uma próxima. E seguir. Ela passa a mão ali. Então, quando ela passa a mão na água, que é esse take ali entre 1h45, 46, deixa eu ver aqui. 1h46 e 15. Sim. Ela passa a mão como ela passou nas outras coisas. E ali, pra mim, é uma indicação dela falando, ok, eu tô abandonando a história. Tá na hora de ir embora, sabe? Foi como eu interpretei, tanto que o fato dela ir, pra mim ela colocou porque ela queria ir, mas eu acho que se foi um acidente, eu não concordo, mas assim, se foi um acidente, ela estava esperando por isso, porque justamente pra mim foi construído dessa forma. Acho que o piano é o símbolo da vida dela, né? Ele carrega tudo que acontece no filme inteiro, então quando a decisão de jogar fora, ela se entregou, entendeu? E eu não acho que ela entregou um passado pra mim, ela ia, enfim, acho que foi uma bela arquitetada pra acontecer o que aconteceu. Porque tem a fala final dela, que assim, as últimas coisas que a gente escuta é ela falando, né? Ela fala, tipo, não, e tem várias noites em que eu penso no meu piano, tipo, lá no fundo do mar, com piano, com a corda e tal. Tipo, e tá morta, sabe? Tipo assim, a minha ideia, essa coisa tá morta. Só que aí você tem, tipo, uma cena que tem o sapato, só que é um corpo, né? Não é um sapato. Não, é isso que eu ia falar agora, porque fica presa ali, mas ao mesmo tempo você fala assim, será que ela não subiu? Não, ela, pra mim ela morreu. Ela de fato morreu. Na minha cabeça, a personagem morreu. E o resto que acontece depois... É só história. Não, é ela naquele lugar. Porque a cabeça dela. Porque a imagem final que ela fala é, tipo, eu penso no piano, aqui é muito silêncio, aqui tá tudo bem. A paz é atingida aqui embaixo. Ou seja, ela atingiu a paz, que na representação visual é ela tocando piano, casada com o cara. Mas aí você foi bem, porque eu não vi por esse lado, não. Porque na verdade ela fala, como eu vou dormir, né? Tipo, a última coisa. E o último take é ela mesmo dentro da água. Não, então, eu lembro daquela cena ali, só que assim, pra mim ali ela já pedaço do escapando, não aparece ela inteira na última cena, você tá nela? Não, aparece a saia pra cima. Então. Não, mas cadê o resto? Não dá pra ver. Mas o que resta? A saia tá lá, ela saiu só com a saia? Não, ela ficou lá Não, embaixo. eu acho que a saia ficou. Não, o que saiu foi o sapato. Não, cara, peraí. Eu tô numa cena aqui, em 1h51. Eu tô vendo um sapato dela preso com uma saia pra cima. Pra mim, ela tirou o pé do sapato e saiu fora que a saia grande ficou. Isso, mas repara na hora que ela vai tirar o sapato, que ela toma a decisão de, tipo, não, vou tirar o sapato, eu vou arrancar o sapato. O sapato não fica preso na corda? Não é só isso, fica só o sapato. Peraí, desamar. eu lembro disso também, é bem verdade. Fica tá só o sapato, peraí. Não tem tecido, fica só o sapato. E tem um take do sapato descendo. 1h47 e 53. Tá só uma imagem ali bonita do que sobrou, mas eu lembro que realmente só ficou o sapato preso. Eu lembro disso aí mesmo. 1h47 e 53. É só o sapato afundando. Porque eu vi isso. A de corda fato, eu vi isso, que afundando o sapato fica a corda ali. Só isso. Eu lembro disso. Aí ela é resgatada, aí, enfim, tudo acontece de bom. Tanto que continua afundando. E quando volta pra cena final, que ela fala, aqui embaixo,
É tudo parado em silêncio. Cara, ela morreu, é lógico que ela morreu. É lógico que ela morreu. E aí tem a cena dela morta. Então, assim, ela morreu e ela achou o silêncio e a calmaria na imagem. E tudo que a gente vê é se ela tivesse sido salva. É uma Na verdade, representação pode também do ser momento de paz que ela Exato. teve. De ter sido salva. Só que é morrer. Que é simbólico, exatamente. Caraca, mas sabe o que é louco, cara? Esse final realmente, a saia me intrigou, mas eu tava tão abalado, talvez, que eu fiquei nesse conflito aí. Eu falei, cara, eu vi que tinha um sapato, mas eu falei, será que o sapato ficou? Tanto que eu defendi aqui pra você ao vivo, eu defendi pra você o que eu construí, mas agora revendo, não tem como. E, cara, e não teria por que ser o contrário, ou seja, ela tá ali, aí estaria no mínimo aqui o sapato só, porque botar saia e não aparecer o resto do corpo é mostrar o corpo, como você disse, porque foi só o sapato, é claro, tá claro isso, tá claro. E aí ela fala, e isso é calmo de me fazer, porque é um inglês meio arcaico, né? Porque ela fala that is lulls me to sleep, tipo, que me conduz a dormir. Que é tipo isso, tipo, é uma calmaria de condução a dormir. É isso que ela verbaliza. That it lulls me to sleep. Então, quando você fala poeticamente, né, tipo, é tudo diferente, estranho, mas é meu, né? É meu. A última coisa que ela fala, ó, o silêncio, tipo, não tem som, esse é o silêncio que não tem som, talvez, enfim, é uma tradução meio zoada que eu tô tentando fazer aqui ao vivo. E eu tô vendo aqui, ela fala, né, da minha voz e tal, cara, realmente é isso. Ela verbaliza pra gente que ela tá morta no texto. Mas ela pode estar viva lembrando do piano, ok, tá bem. Assim, ela poderia estar viva lembrando que essa mulher que a gente viu morreu e ela tem a vida nova. Que foi meio que eu caí nesse lugar, mas não justifica se for isso. A gente ela botar uma imagem do que seria ela morta. Literalmente. Mas quando ela estava viva. Por que uma pessoa viva vai narrar e mostrar como ela estaria morta? Ela só... um corpo dentro não da faz água sentido. Muito mais faz forte muito mais isso. sentido ela ter morrido, tá falando que tá morta, mas ela assim, como que ela renasceu? Daquele jeito ali. E tem uma questão que tem gente que interpreta também o fato dela morreu a pianista, morreu a personagem, que é isso que você falou, e existe uma nova mulher agora. Que é um pouco meio, por exemplo, que não rola com o Star Wars, o episódio 9, eu acho, que o personagem do Kylo Ren, que, tipo, tem uma cicatriz no meio da cara, desenhado, né, com uma maquiagem super bem feita e tal, que fica durante 3 ou 4 filmes com essa cicatriz. Lá numa cena final, ele toma uma espadada e morre. E aí alguém traz ele pra vida de volta. Foi um mega spoiler agora pra quem nunca viu, mas enfim. E aí o que eles fizeram foi, no próximo take, é bonito, bem feito, porque assim, você vê o cara tirando a espada e a pessoa tira o curativo dele, o próximo take a cara dele tá sem a cicatriz. E foi a forma como eles resolveram falar que esse cara renasceu, que ele não é o que ele era antes, ele passa a ser uma outra pessoa. E aí a cicatriz desaparece, dali pra frente o resto do filme. Só que nesse caso é um retorno ao que ela era quando tava afundando. Então, pra mim, é muito claro que ela morreu. Porque assim, poderia ser só o Marco Piano e a bota, porque era assim, só pra lembrar que naquele lugar, tá vendo aquela cena lá, de onde eu fui puxada? Tá lá, aquela pianista tá lá. Mas eu não botaria um corpo, seria muito nada a ver tentar justificar essa possível morte com uma cena que não tem. Enfim, cara, eu acho que nem é discussão já vencida, é fato, ela morreu, normal, ela morreu e ela tá contando. Na minha leitura é isso, ela atinge o ponto de paz quando ela chega nesse silêncio e tudo faz ela dormir, que é morrer. E a representação visual que ela escolheu dar pra, tipo, esse momento de paz que essa personagem teve é ela imaginar que virou professora de piano e tá feliz numa coisa ensolarada, com o cara que ela gosta. Com o cara que ela gosta, fazendo brincadeiras de fala. Um dedinho complementado. E falando, ali, né? Tipo, tentando falar. Tipo, tudo que ela não foi, tudo que ela não viveu, tudo que ela não conseguiu, quando ela se afunda e morre, ela atinge esse ponto de paz. Então ela consegue visualmente isso, né? Então é muito inteligente, né? Muito inteligente. Bom, vou puxar a dica. Puxar a diquinha. Maravilha, Heineken. Eu recomendo aí pra quem de fato não viu o filme, ver esse filme, assistir esse filme de fone, assiste de novo na TV, depois no telefone, onde você quiser, mas assim,
vale porque é uma bela dica. Eu agradeço o Heineken, inclusive, que me indicou. Mas enfim, vamos falar da dica. Eu vou dar a dica de um livro, Heineken, que é um livro que se chama Como a Música Ficou Grátis. Sempre tento escapar e sempre falo isso. Não vou indicar um pianista, não vou indicar uma trilha, não. Vou pegar esse livro. Do que é esse livro? De música. Mas, enfim, Heineken, você conhece, pode falar também se quiser assim, mas é um livro do Stefan Witt, ou Witt, não sei como se pronuncia, mas Witt é. Acho que é o livro de estreia dele, inclusive. Então é Como a Música Ficou Grátis, é legal porque na capa tem O Fim de uma Indústria, A Virada do Século e O Paciente Zero da Pirataria. É um livro que aborda um tema muito legal, que é como essa coisa aconteceu. E pega ali no começo, né, da pirataria, a galera fazendo os CDs em fábricas, as grandes gravadoras e tal. E aí como os caras, né, escapavam uma cópia para fora da indústria, que era cheia de esquema para não vazar, mas sempre encontra-se um jeito, monta-se toda uma rede de cópia, de distribuição, tudo quem viveu ali nos anos 90, 2000, enfim, pegou e aconteceu, viu a coisa acontecendo, e a pirataria nasceu e depois... De comprar disco que gravaram da mesa do áudio numa saída só num PA. Exato, não, a gente ouviu de tudo que era possível e impossível, né? Então, os caras começaram esse movimento. E aí fala também um pouco da parte mais nerd de como nasceram os compressores, né? No caso, MP3, os encoders, na verdade, né? Como o MP3, por exemplo, que você ouve aí, ele é, sei lá, 10%, 50%, 80% da qualidade original. A gente vê isso no vídeo também, né? Quando a gente exporta pro YouTube e tal, mas é meio isso. Então, como descobriram para fazer essa música virar digital, como ela diminui de tamanho, enfim, não é nada tão técnico, não. É só como uma coisa foi criada, disputa das marcas, para quem ia ter a patente. Então, fala lá da Fraunhofer, né, cara? Que, porra, quem fazia os MP3 e baixava antigamente sabe do que eu tô falando. E é um livro muito legal, cara, que eu acho que, assim, vale ler, é curto, não é um livro tão pesado, é super de boa de ler, e essa é a minha dica. Tem na Amazon Brasil, tem Kindle, tem normal, né, capa dura. E é uma sentada. Capa dura não, mas enfim. Você pega ele ali rapidinho. Cara, eu recomendo muito, é Como a Música Ficou Grátis, do Stefan Witt. Então fica aí a minha dica, que é muito bacana. Bom, a minha, eu anotei 3, mas eu vou falar só das 2 finais, porque a outra eu vou deixar pra frente. Minha dica... Tá guardando dica, tá assim, Pô, eu tô procurando, você tá engavetando dica. Estou deixando já pra próxima. Manda aí. A minha dica tem absolutamente a ver 100% com o filme, ou quase 100% com o filme, que eu não sei se eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu curto muito, sou muito fã. Para algumas pessoas, poucas que talvez me acompanham de outros podcasts, já me viu dando dicas, sempre me escutou falar do Rachmaninoff, que é um pianista que eu sou absolutamente apaixonado desde criança. Era a minha história, tipo, se você perguntar qual é o som da sua adolescência, eu vou dizer, a minha adolescência é Rachmaninoff. Eu realmente curto o som do cara, as composições. A minha tristeza é não ler partitura o suficiente para poder acompanhar aquilo ali. É um cara que tá bem nesse período, tipo, ele nasceu 1800, finalzinho de 1800, 1870 e tantos, e falece em 45 do anos 900, né? Tipo, de 1945, 43, eu acho. E aí, o que tem? Claro que ele tem muitas obras, ele tem muita coisa escrita, tem muita gente que critica ele por ter feito muita música pro cinema. Tem uma curiosidade sobre o Rachmaninoff, que é uma das músicas que as pessoas dos anos 80 conhecem bastante, que é All By Myself, sabe? When I was young, oh, na, 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 na. Ele compôs essa melodia, se eu não me engano, é o piano para Concerto para Piano Orquestra número 2. Ele compôs essa melodia, compôs essa música e acho, não tenho absoluta certeza, mas acho que ele vendeu os direitos dessa música para alguns produtores já no finalzinho da vida, ou a família vendeu, porque ele foi até 40 e tantos, então... Sim. E aí as pessoas do mundo pop pegaram essa melodia, então essa música, na verdade, foi feita por ele, e aí tem essa música All By Myself, que na verdade é a melodia dele, é a música dele. Se você escuta a música dele e você escuta All By Myself, você fica, caraca, que loucura. Então é muito legal. Não sabia disso. Talvez ele seria o Hans Zimmer, do que a gente entende o Hans Zimmer, que é um super pianista, super... E aí, em vez de ficar vivendo de música, obra-arte, música, objeto, ele pegou viver de música, obra-arte, suporte, sound design dentro do cinema. Tipo, ele focou o trabalho dele para outro lugar.
E o Rachmaninoff fez também isso, ele compôs muita coisa e trabalhou muito nesse lance de venda dos materiais e tal. Então ele tem uma produção muito grande, mas eu destaco a música que eu acho melhor de todos. E um dia, se o pessoal que está nos ouvindo lá, não sei se você conhece, Luca, mas tem um podcast chamado Pepitas Sonoras, que vive falando de pequenas pepitas. Se um dia eu tiver a honra de ser convidado para participar, eu já vou levar a minha pepita, vai ser o Rachmaninoff. Vai ganhar o badge Pepita Clássica. Porque tem coisas na música que eu acho uma das mais bonitas músicas dele, que é o Concerto para Piano e Orquestra número 3, que é o Rach 3, que dizem que é a graduação do pianista. O pessoal que eu conheço que é pianista fala, se você quer ser chamado de pianista, tem que tocar essa música. Se você não tocar, você não vai se chamar de pianista. É tipo isso. É como falam, a graduação do ator é interpretar Hamlet. Se você só pode ser chamado, se você, tipo, interpretou Hamlet, aí você pode sair por aí dizendo que você é ator. Pode falar. Porque se você não fez, não passa por esse badge. Nem a discutir. E assim, eu já vi o Rach 3, a performance do Rach 3, por vários pianistas ao longo da vida. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa virando página, eu nunca tinha visto isso. Tipo, eu tava lá e de repente tinha um maluco do lado da pianista virando página. E eu perguntei pro meu amigo que era pianista, por que esse cara tá virando página? Aí ele falou, porque a obra é tão grande e tão violenta e tão veloz e tão complexa que a pessoa que toca não pode ficar virando a página. Não dá. E aí tem um aluno dessa pessoa, que fica ali pra virar a página dela. Pra mim, isso era assim, eu fiquei... Luca, eu lembro que quando eu tava olhando isso, eu falei, cara, isso é outro planeta, cara. Que música é essa que precisa de duas pessoas pra executar? Uma única peça, sabe? Tipo, é incrível. maravilhoso. Hoje com o digital meio que morre essa função, talvez, né? Porque a página... A gente bota um iPad ali com um rollingzinho, um scroll, né? E aí vai, na verdade, isso não é uma coisa incomum, assim, né? Na orquestra você vê alguns instrumentos algumas vezes. E também é muito curioso, porque às vezes o cara já compõe com o tempo de virada de página. Tem isso também. Sim. Mas você vê, tal. Mas eu de digo, fato, pra mim, que não sou músico e só era... Foi a primeira vez que eu vi ao vivo e pra mim me chamou muita atenção, sendo de fora, uma pessoa ter que virar a página. E ele é um dos caras que tem muitas oitavas. O pessoal fala que ele, tipo, a mão do Rachmaninoff mesmo, quando ele era vivo, ele tinha uma... 13 notas. Era uma parada assim. Tipo, e as composições dele são incríveis. Tem um filme que eu quero colocar aqui, que é em cima da obra dele, que é o Shine, que é em cima do Rachmaninoff mesmo, que é em cima da peça do Rachmaninoff. Inclusive, a jornada do personagem é conseguir tocar essa música ao final. Então, eu indico já essa obra, né, essa peça escrita, Concerto para Piano e Orquestra número 3, do Rachmaninoff. É uma coisa... É a representação da divindade. Transcendental. É absurdo. E aí, a minha segunda dica... tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com o tema desse podcast, que é um vídeo do Pirula, do canal do Pirula, que é um biólogo, né, que todo mundo conhece. Ele fez um vídeo em fevereiro de 2021, desse ano, dia 10 de fevereiro, chamado A Tragédia da Ilha de Clipperton. Que ele conta, ele faz meio que um storytelling, ele pesquisou o que aconteceu com a história da tragédia, que é uma ilha do Oceano Pacífico que tá entre o México e o Equador ali, tipo assim, é uma ilhota mesmo. E é uma bacia, na verdade, tipo, é um anel de ilha mesmo, tipo, é uma coisinha minúscula que deve ter, tipo, 50 pessoas, você lota a ilha, é minúscula. Caramba. E aí, na viradinha antes da guerra, ele conta a história. O vídeo tem 47 minutos. E ele conta uma tragédia que aconteceu com uma família de mulheres que ficaram lá. Eu não quero dar muito spoiler pra você ver, mas quando eu fui ouvindo esse vídeo dele, eu fui ficando impressionado como eu associava com o filme O Piano, porque a mulher é largada, né? Ou tipo, vai pra uma ilha deserta e fica presa. E ainda tem esse lance do abuso sexual e tudo. Então, sim. E é uma história real que aconteceu ali. Então, cara, muito interessante. Depois de assistir o filme, vai ouvir, vai ver esse vídeo, né? Ele tem algumas imagens, até facilita pra entender, mas na verdade eu botei um fone, deixei o telefone separado e fiquei só ouvindo o Pirula falar por 49 minutos, contando a história. E ele vai bem direitinho, ele tipo continua o que aconteceu, como é que foi historicamente, ele vai toda a tragédia que aconteceu com as pessoas que foram levadas pra essa ilha e passam por mais ou menos essa mesma coisa que a gente viu nesse filme. Então, tragédia da ilha Clipperton. Clipperton, é isso? Clipperton, com 2 P's.
Dos P's. Que é o nome dessa ilha, se você procurar Clifton Island. Sim, sim. Bom, então é isso, gurizada. Obrigado, né, por vocês terem nos acompanhado nesse podcast que ficou enorme, gente, né? Falamos bem. Mas esse filme merece. Esse filme merece. Pode ser até que role live. Você que tá ouvindo, comenta aí no nosso Instagram, né, do Segundo Corte ou do Sala. Tá a fim de uma live, igual a gente fez no Nomadland? Pede aí que a gente faz. A gente tá doido pra fazer, né, Raine? Então falta só um empurrão. Então é isso, gurizada. Queríamos pedir que vocês, por favor, que avisem pra gente como é que tá o som, tá funcionando pra vocês. Faz sentido a gente ficar falando. A gente tem feito ultimamente umas diferenças, né? Tipo, a gente não tá mais tanto em cima do filme dando play, porque eu tenho recebido alguns feedbacks que é mais legal o conceito e o conteúdo sobre o filme do que propriamente o play. Mas tem gente que gosta do play, então me fala aí vocês, manda um e-mail pro contato@segundocorte.com ou nas nossas redes sociais. A gente tem o Twitter e o Instagram, @Segundo Corte, você pode entrar em contato, marca a gente se estiver ouvindo alguma coisa, enfim, ajuda a gente a espalhar o podcast para que, de repente, com alguém que conhece, gostou desse filme, pega e fala, olha só que tem uma análise diferente, se você acha que vale a pena, passa a gente para outras pessoas, porque, enfim, a gente precisa também de divulgar isso aqui, né, fazer cada vez isso aqui crescer mais, é o nosso intuito, porque a gente faz isso aqui porque a gente quer, obviamente, mas claro que a gente quer que você queira que a gente queira mais, então é isso. Falou!